Olá, boa tarde para você. Um ano após assumir a gestão municipal de Rio Grande, a prefeita Darlene Pereira é a nossa convidada de hoje no Sala de Entrevistas. Ela vem fazer um balanço das ações, dos desafios e das perspectivas do governo para os próximos anos. Prefeita, boa tarde, obrigada pela presença. Obrigada, Guilherme, obrigada por estar aqui conversando com a comunidade e por essa oportunidade, né, da gente falar das nossas ações, tá, e das perspectivas aí para o futuro. Logo ao assumir, a senhora afirmou que a limpeza urbana seria uma das prioridades da gestão. Passado o primeiro ano, foi possível colocar em prática aquilo que estava planejado? Muita coisa sim, essa é uma das ações, né? É uma das ações que a gente considera positiva pelo trabalho que vem sendo feito, né? Hoje a cidade, as pessoas já conseguem perceber. Tá limpa como eu gostaria? Ainda não. Mas as pessoas já conseguem perceber a limpeza e o cuidado com a cidade, né? Para isso nós retomamos a coleta diária na comunidade, reforçamos e ampliamos o trabalho da coleta seletiva e criamos um projeto novo que é a coleta programada no bairro, né? Para que a comunidade se organize. Esse foi um trabalho em parceria que a gente fez com as associações de bairro, com a URAB. Então tem um dia no mês que passam os caminhões, né? Não é só um, os caminhões, e que fazem a coleta dos entulhos, da poltrona, da TV, da geladeira, das coisas que a comunidade quer se desfazer. Então tem um dia programado para fazer essa entrega. Então com isso as pessoas não precisam mais colocar na vala ou colocar na rua, né? Então a gente vem fazendo esse trabalho bem forte junto com a comunidade, né? Nessa área da limpeza urbana, prefeito, o que o município ainda enfrenta como desafio? Então, é a educação ambiental. Essa é fundamental e nós já estamos trabalhando. Esse verão já entra uma campanha forte na área de educação ambiental, porque não adianta só o município limpar sem educar as pessoas para não sujarem, né? Porque não é a prefeita ou não é o secretário Dirceu que suja a cidade, né? Quem suja a cidade são as pessoas que estão convivendo na cidade. Então a gente precisa que essas pessoas se apropriem da cidade, entendam a cidade como sua e cuidem da cidade como cuidam da sua casa, porque a cidade é a nossa casa maior, né? E aí eu quero dar destaque também para o cuidado com as praças. E eu pedi isso e foi dessa forma que a gente trabalhou, né? Num primeiro momento, nós fazendo a nossa parte enquanto município, nós limpando, nós recolhendo lixo, nós criando esse programa da coleta programada, o trabalho de educação ambiental que a gente já está fazendo nas escolas e com as associações, para aí poder então cobrar também da comunidade, a partir do exemplo do executivo, poder cobrar da comunidade um comportamento de cuidado com a cidade, de cuidado com as praças, com os ambientes públicos. Tá? E essa relação de cuidado com a cidade, ela passa pela presença do poder público nos bairros. E os mutirões da cidadania marcaram esse primeiro ano. Eles devem seguir em 2026? Certamente devem seguir e se fortalecer, viu, Guilherme? Porque foi uma importante ferramenta do município se relacionar com a comunidade, ao mesmo tempo levar os serviços públicos de forma mais concentrada e organizada, porque nos mutirões, além do trabalho feito com a comunidade de discussão, de entendimento das demandas da comunidade, que é um trabalho prévio ao mutirão que a gente faz, né? Também no momento do mutirão tem serviços que são oferecidos e pós-mutirão tem todo um trabalho de continuidade, assim. Então deve continuar assim e deve ser fortalecido. Hoje nos mutirões nós já estamos oferecendo oficinas de educação ambiental, plantio de árvores no bairro, e aí a gente vai trabalhando de acordo com o que a comunidade também demanda, né? E em conjunto, especialmente ou com a associação de bairro, ou com alguma igreja, com alguma entidade que esteja naquele bairro, para que a gente possa fazer esse trabalho coletivo, né? E que retorno a prefeitura tem recebido da comunidade a partir dessas ações mais próximas dos bairros? Tem recebido um retorno, e aí eu quero aproveitar esse espaço, né, que eu sei que vocês têm uma boa audiência com a comunidade. Eu quero aproveitar para agradecer a acolhida da comunidade, não só para os mutirões, mas todas as ações que a gente vem fazendo, né?
Prefeito, um outro assunto que chama atenção é o aumento no número de pessoas em situação de rua. Segundo dados do Cadastro Único, o Rio Grande tem 335 moradores em situação de rua e esse número representa apenas os que são inscritos em cadastros sociais. Talvez na prática esse número seja até maior. O que o município pode fazer para tirar essas pessoas dessa situação? Então, esse número talvez não seja maior, viu? Talvez ele seja menor. Por quê? Porque tem um trabalho aí que foi feito esse ano pela equipe. A gente tem na assistência social uma equipe de abordagem de rua. A gente tem 2 equipes que trabalham com a população em situação de rua. Há essa equipe de abordagem social da assistência e o consultório de rua, que é da saúde. Então, esse ano nós fizemos um trabalho conjunto. E no Cadastro Único, eles contam pessoas que hoje estão, por exemplo, em comunidades terapêuticas, elas contam aí nessa população. Tá? Mas eu quero te dizer, Guilherme, que independente do número, né, porque é um número alto, esse número é um número alto, o pior é tu ver essa situação. Esse é um problema seríssimo e eu tenho conversado. Nós fizemos uma ação de abordagem. No inverno, a gente fez várias ações de abordagem, até pela preocupação com a sobrevivência dessas pessoas na rua, com frio, como fez aqui. Com essas abordagens, nós conseguimos encaminhar algumas pessoas para suas famílias, para outras cidades que vieram em busca de emprego e que não tinham como voltar. A gente conseguiu encaminhar, mas nós precisamos fazer um trabalho em conjunto, especialmente em conjunto com as comunidades terapêuticas, com as igrejas, com as entidades filantrópicas, né? Porque esse é um problema muito sério, porque ele envolve a questão da droga, né? E muitas vezes a pessoa ou vai para a rua pela droga ou entra na droga por estar na condição de ser morador de rua, né? E a gente vê as pessoas perambulando. Agora, o que está acontecendo? Essa população está mudando para o cassino, porque o cassino tem mais movimento, tem mais oferta de possibilidades de sobrevivência, na verdade é isso, né? Então nós precisamos ainda, e estamos trabalhando nisso, um trabalho. Implantamos ontem, acho que foi ontem, segunda-feira, inauguramos uma sede da assistência social lá no cassino, para atender a comunidade do cassino, que era uma demanda muito antiga, não tinha, né? Na verdade, agora está indo um conjunto de serviços da assistência social, com cadastro único, com CRAS. Depois a gente vai deixar um CRAS implantado no cassino, também com esse enfoque do atendimento a essa população de rua, né? Estamos trabalhando, também se colocou à disposição e está sendo parceira a comunidade terapêutica Vida Nova, que fica ali no Bolacha, que vai nos ajudar também nesse trabalho de abordagem, né, e de atenção. Um outro trabalho que a gente está fazendo para essa população, os serviços eles eram colocados todos juntos, né? Restaurante Popular, o CARI e o Centro Pop, que é um centro de atendimento dia. Né? E isso não está funcionando, não estava funcionando, e nós estamos então trocando de local o Centro Pop para um local onde a gente possa manter essas pessoas mais perto de nós durante o dia, oferecendo condições de alimentação, de banho e de oficinas de trabalho para que essas pessoas possam sair da situação que estão. Né? Um outro desafio são os prédios históricos abandonados. O que a prefeitura tem feito para estimular a recuperação desses espaços? Boa essa pergunta até para a gente. Eu acho que eu já vim aqui, eu não sei se eu já contei, dessa parceria que a gente conseguiu fazer já este ano com o SESC, né? Com o Sistema S aí, com o SESC, do prédio dos Correios, que fica ali na entrada do calçadão. Então o SESC vai assumir esse prédio, já foi feita a doação, né? E ali vai ser feito o restauro deste prédio e a construção de uma escola de educação infantil, que vai atender ali em torno de 140 crianças em turno integral, restaurando o prédio, atendendo filhos de trabalhadoras do comércio local, né? Então essa foi uma ação que a gente conseguiu ter um resultado, Guilherme, eu dou ela como exemplo,
do trabalho coletivo, né? Porque o município ele não tem recurso suficiente para recuperar a quantidade de prédio que tem. Então, a gente está buscando algumas ações em conjunto. Esse é um exemplo. O outro exemplo são projetos que a gente está fazendo no sentido de buscar captar recursos para a recuperação dos prédios, né? Estimular. Nós criamos semana passada, implantamos o programa, eu instituí a comissão já com a implantação do programa do Centro Mais Vivo. E vou puxar por aí, porque o centro é o local que tem maior concentração de prédios históricos, né? É ali no centro, naquela região toda do centro, né, que a gente demarcou a região, a parte toda do centro histórico até a Rengantz ali, né? O complexo ferroviário e o complexo da Rengantz. Então, a ideia é trabalhar ali com projetos, com busca de financiamentos para a recuperação desses prédios. E são muitos, tem toda razão, são muitos prédios históricos. Então, nós fizemos o lançamento semana passada. A proposta é que o grupo que vai ficar na coordenação desse programa, que envolve várias secretarias, possam já constituindo os projetos e que a gente possa apresentar em março, essa é a ideia, durante o Festmar, um grande seminário de cocriação com as entidades, e aí entram todas as entidades, né? O CREA, o Sinduscol, o CAL, entidades que têm envolvimento, o Conselho de Patrimônio, ontem ainda reuni com o Conselho de Patrimônio, no sentido de pensarmos juntos as soluções para o centro. O centro de eventos entra nesse grupo? Entra nesse grupo, já vou te falar do centro de eventos. Mas primeiro só desse quadrante do centro histórico, o que a gente já está fazendo, né? Então, a recuperação do prédio dos Correios, que é essa parceria com o SESC, a recuperação do calçadão, nós devemos começar no início do ano a obra do calçadão, repaginando todo o calçadão, a parte de drenagem, esgoto, elétrica, mobiliário e piso. Então o calçadão vai ficar reconstruído e vai fechar com a obra também do Correio, né? Dando uma outra cara ali para aquela área. Além disso, a Praça Xavier já está indo para a rua a licitação da recuperação da calçada da Praça Xavier, além de recuperar como espaço histórico, também com a questão da acessibilidade para as pessoas com deficiência. E o outro projeto também ali que está no centro e que deverá ir para a rua em seguida, a licitação em janeiro, é a da rota, a gente chama Rotas Acessíveis, é o nome, é a criação de uma rota acessível, com calçadas acessíveis, da Praça Tamandaré até os hospitais. A Rota Acessível está organizada em lotes, né? Esse é o primeiro lote que está sendo licitado agora já em janeiro. O sítio ferroviário é um grande desafio, tá? Porque ele é imenso, ele ainda não é do município, ele ainda é patrimônio da União, era da aviação férrea que passou para a União, né? Então o município utiliza ali de forma precária, né? Isso há muitos anos, né, que está dessa forma. A gente está tentando regularizar isso e apresentar um projeto de Lei Rouanet, na mesma lógica da Biblioteca Rio-Grandense, né, que apresentou um projeto de Lei Rouanet e que já teve o início do financiamento pelo Banrisul com 2 milhões e a obra da Biblioteca Rio-Grandense também deve estar começando, né? A mesma proposta a gente está buscando com a União do sítio ferroviário ali. Vamos parar um pouquinho, prefeita? Vamos. O Sala de Entrevistas de hoje está recebendo a prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira, falando sobre o primeiro ano dela à frente da gestão municipal. A gente faz agora um rápido intervalo e voltamos em seguida. Fica por aí. De volta com a Sala de Entrevistas, que hoje está recebendo a prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira, falando sobre o primeiro ano dela à frente da gestão municipal. Prefeita, o orçamento de 2026 foi aprovado com um déficit estimado em 118 milhões de reais, um valor maior do que o previsto no ano passado. O que explica esse aumento e como a prefeitura pretende administrar esse cenário? O que acontece? O município ele sempre prevê toda a despesa planejada,
completa, até porque para garantir que o serviço aconteça de forma ideal, né? Que se tenha todas as coisas funcionando. Mas ela não consegue projetar a receita completa. Por quê? Porque o município ele só registra a receita que está certa de entrar, né? Vou te dar um exemplo. A gente tem previsão de entrada de recurso das obras do Polo Naval, dos navios. Vai entrar muito recurso ali agora para 26, né? Mas isso não está planejado. Então isso conta aí nesse déficit. Estou te dando um exemplo, né? Por quê? Porque o município ele só pode botar o que ele tem certeza que vai ter de receita. Isso é uma questão de responsabilidade, né? De projetar o que vai entrar. Porque a receita, quando tu projeta a despesa, é a despesa que tu teoricamente precisarias ter, né? E depois tu vai ajustando isso. Então, nós vamos chegar a final de 25 certamente com um déficit, mas muito, muito menor do que os 86 planejado, projetado. Com mais 3 anos de gestão pela frente, prefeita, é possível encerrar o mandato deixando o município com superávit nas contas públicas? É isso que a gente quer trabalhar. E é nisso que eu estou trabalhando, né? Quando eu digo que a gente deverá fechar o ano de 2025 com um déficit muito menor, eu não vou te afirmar agora, porque a gente precisa fechar as contas, né? E o balanço só fecha na virada do ano, mas a gente vem trabalhando nesta diminuição e mesmo, Guilherme, com toda a ampliação de serviços, e aí a gente precisa contar isso para a comunidade, né? A gente contratou professor, foram mais de 100 professores chamados de concurso, fora os professores contratados emergencialmente, né? Para fazer as substituições de pessoas em licença, especialmente em licença de saúde. A gente contratou pessoas no serviço de saúde. Então, ampliamos o serviço de limpeza, mesmo assim, com esses aumentos nos serviços, né? Mesmo assim a gente conseguiu reduzir o déficit. Então, é esse o caminho, né? É ajustando receita e despesa, é diminuindo alguns gastos que não são tão necessários para o andamento da máquina pública, né? E especialmente, e aqui eu acho que é importante, ampliando, captando mais, trazendo mais receita para o município. A senhora acredita que com mais 3 anos de gestão pela frente, a senhora consiga encerrar o mandato deixando o município com superávit nas contas públicas? É uma meta real? É uma meta, é um compromisso meu de fazer isso. Prefeito, em relação à retomada do Polo Naval, muitas contratações que eram esperadas para esse ano ficaram só para março. Como é que a senhora avalia esse cronograma e o impacto disso na geração de empregos? Então, Guilherme, eu nunca falei para as pessoas nas datas, né? Porque eu sabia, assim, eu tenho essa preocupação da gente prometer coisa ou dar datas certas das coisas, porque não depende de nós, né? E eu sei como é que acontecem os processos de contratação, porque a gente faz isso diariamente na prefeitura. Eu trabalhei com isso na gestão do Alexandre, trabalhei com isso na FURG, né? E vou retomar o exemplo do Polo Naval. O presidente Lula, acho que foi em fevereiro, teve aqui, quando foi assinado o contrato com o Estaleiro Rio Grande para a execução dessa obra. Quando tu assina um contrato, a mesma coisa acontece com a prefeitura. Faz uma licitação, o Guilherme ganha a licitação. A partir dessa licitação, aí tu vai trabalhar o contrato, assinar o contrato. A partir do contrato é que a empresa vai trabalhar o projeto de engenharia, que é isso que a Ecovix está fazendo agora, né? Eles estão em fase de conclusão do projeto de engenharia que teve que ser feito na Noruega, né? Há uma perspectiva para começar as contratações? Sim. Já tem mais de 400 pessoas treinadas, capacitadas pelo Senai, que está sendo parceiro da Ecovix na qualificação de pessoal, para poder preparar, e a gente falava tanto em ter mão de obra de Rio Grande, né? E eles estão trabalhando nisso. A senhora acredita que até março começam as contratações em alta escala? Eu acredito que sim, que começa até março. Eu não acredito que seja em alta escala, tá? Eu acho que começa um número menor, porque o que acontece? Eles vão demandando a mão de obra de acordo com a evolução do trabalho.
Então, eles vão começar, é um número menor. Porque hoje já tem aqui, ó, já tem ali dentro gente trabalhando nisso, já tem escritório da Petrobras aqui dentro já fiscalizando, isso já está acontecendo desde outubro, só para a comunidade saber. Isso não aparece por quê? Porque é um grupo menor de pessoas, porque é um outro tipo de trabalho, que é um trabalho mais técnico, mais intelectual, que não é a montagem, né, vou dar o exemplo, a construção do casco, como se fosse a construção de uma casa. Isso começa em março. Bom, prefeita, para quem aguarda uma oportunidade de trabalho, o que mais está no horizonte além do polo? Tá, então, para além do polo, o que a gente tem hoje já? Eu vou dar alguns exemplos, né, de coisas que são menores, mas que as pessoas, inclusive, me cobram. Ai, prefeita, a gente precisa de mão de obra. Ontem eu ouvi de um empresário isso. Eu disse, olha, nós temos, e se vocês precisarem de alguma mão de obra, a prefeitura, ela é parceira para fazer a qualificação, porque a gente tem parceria com o Senac, e se precisar tem com o Senai para qualificação. Mas ontem eu entreguei a licença, por exemplo, do Peruso, um novo supermercado que vai estar abrindo no cassino. Ontem foi entregue já a licença de instalação, essa obra deve estar começando início de janeiro, e eu perguntei para ele quantos postos de trabalho. Entre 100 e 120 postos de trabalho. A partir de quando já uma perspectiva? Ele fala em 8, 9 meses, a partir do início da obra, né? Porque é uma tecnologia mais rápida de construção, né? E que vai estar no cassino. Nós já estamos em fase de licenciamento de um novo stock center na cidade. Estou te dando alguns exemplos, assim, que também vai gerar em torno disso, de 100 a 150 pessoas trabalhando. Mas nós estamos trabalhando com outras perspectivas. Início de janeiro deve vir uma empresa que trabalha com hidrogênio verde, provavelmente Rio Grande seja a primeira cidade do estado do Rio Grande do Sul a ter uma planta de hidrogênio verde. Né? Então, isso tudo está sendo encaminhado e discutido. Por isso que eu digo que as coisas levam tempo, né, Guilherme? Nós, assim, a comunidade, nós passamos o ano inteiro nessa caminhada, nessa peregrinação, no sentido de mostrar a nossa cidade, de mostrar o nosso potencial. Esse ano, em Rio Grande, previsão de investimento privado, não é do município, em torno de 9 bilhões com geração de emprego. Né? Para te dar um exemplo, assim, a gente fez o levantamento, nós tivemos um crescimento de 2.200 e poucas vagas a mais ocupadas, pessoas trabalhando com carteira assinada em Rio Grande. Né? E às vezes a gente não sabe, assim, eu estou te dizendo esse número porque eu pedi a informação para o secretário que tem os dados lá. Né? Então, assim, ó, tem perspectiva. A refinaria começa agora em fevereiro, já com a produção do diesel verde, né, do combustível verde, vai trabalhar a partir do milho como um projeto piloto ainda, então é pequeno, né, não é o que a planta oferece, não é a quantidade de empregos que ela vai oferecer daqui, e aí é isso, por isso que é importante a gente dizer para as pessoas, a previsão da refinaria Ipiranga, ela é bilionária, mas não é para agora, né? A previsão dela estar a pleno, com 4 mil pessoas trabalhando, e talvez início de 2028. Bom, então as pessoas têm que saber, para saber assim, ó, não é que não está acontecendo, é que o processo também é lento. Mudando de assunto, a área da saúde é uma das maiores preocupações da população e hoje há uma CPI na Câmara para investigar o setor. Como é que a senhora avalia essa iniciativa do Legislativo? Então, este caso, eu já tinha conversado contigo também sobre isso, né? Isso é em função da morte do menino, do Joca, que foi, assim, sem dúvida, a situação mais triste que eu vivi enquanto prefeita, né? Porque ninguém quer perder ninguém, né? Ainda mais uma criança. Então, quando isso aconteceu, de imediato o município tomou todas as providências no sentido de abrir um processo administrativo disciplinar para averiguar, né? Porque a gente é serviço público, nós não podemos tomar nenhuma atitude sem dar o direito de ampla defesa, sem ouvir todas as partes, né? Então, o município abriu esse processo, foram ouvidas 14 pessoas, os familiares, os trabalhadores da UPA,
os trabalhadores, as pessoas dos hospitais, né, que serviriam de retaguarda e não tinham as vagas para dar. Então, todos foram ouvidos por uma comissão constituída de servidores do município, né, que é uma comissão já constituída por lei. Né? Essa comissão, quando concluiu seus trabalhos, ela encaminhou para arquivamento. Eu peguei esse processo, nós levamos esse processo ao Ministério Público para acrescentar a uma denúncia que já havia sido feita no Ministério Público. Então, o processo realizado dentro do município, ele serviu, está servindo, né, e vai servir de subsídio para o Ministério Público, para que continue a análise. Da mesma forma, a gente encaminhou o processo para o CREMERS, porque é o órgão que faz a fiscalização dos médicos, né? E ali a acusação é de erro médico, né? Erro do médico, dos médicos que atenderam. Imediatamente, quando isso aconteceu, nós afastamos os médicos, né? Para dar lisura no processo e poder ser feito esse trabalho com mais tranquilidade pela própria comissão. Colocamos apoio na comissão de peritos para que, como a comissão não era específica da área da saúde, para que tivesse alguém para ajudar no entendimento técnico da questão da saúde. Né? Paralelo a isso, Guilherme, eu encaminhei para a secretária de saúde um pedido de relatório de todas as medidas que a gente tomou desde janeiro, né? Até agora, mas especialmente a partir, um relatório detalhado a partir da morte do Joca, de todas as medidas que o município vem tomando na fiscalização da UPA. Porque a UPA, todas as duas, né? A da Junção também e a do Cassino, elas têm o serviço terceirizado. Né? E ali na UPA Cassino, era uma empresa, né, é uma empresa que presta serviços médicos para o município. Esse contrato não fui eu que fiz, esse médico não fui eu que escolhi. Eu acho que isso é bem importante dizer para a comunidade isso. Esse é um contrato que existe desde 2023 e esse médico já trabalhava lá, né? Ou esses médicos já trabalhavam há muito tempo na UPA, né? E hoje não estão mais trabalhando, foram afastados. E todas as medidas de precaução que caberia o município fazer para que evitar que outros casos como esse acontecessem, né? O município está tomando. Assim como vai encaminhar para a CPI o relatório que os técnicos fizeram para que os vereadores possam também fazer a sua análise, fazer a sua investigação. A CPI é um direito, né, dos vereadores de fazer. Então, acho que tem mesmo que fazer, investigar todas as situações, né? Os hospitais, por que os hospitais não conseguiram receber a criança? Né? O que houve? O que tem no sistema como um todo que possa ser melhorado, né? Para que realmente a gente não tenha mais isso que a gente quer, que não tenha mais situações difíceis. As nossas duas UPAs, elas atendem hoje em torno de 25 mil pessoas por mês. Então, é uma multidão. Na verdade, é um trabalho muito grande que elas fazem, né? Um levantamento que a gente fez, primeira coisa que eu pedi, quantas reclamações tem dessa pessoa? Né? Eu quero ver a ouvidoria, eu quero relatório da ouvidoria. Não tinha reclamações na ouvidoria. Né? A gestão... Bom, então, vamos investigar de outras formas, então, da ação interna, como é que está acontecendo. A gestão municipal hoje tem o entendimento de que algo precisa mudar na área da saúde? Nós precisamos continuar fazendo o que a gente vem fazendo, que é diariamente buscando melhorias. E aí vou te dar alguns exemplos. Medicamento, que era um problema sério na área da saúde. Seríssimo, assim, não tinha medicamento. Quando nós chegamos do rol de medicamentos que tinha, não tinha 10% dos medicamentos que as pessoas precisavam retirar. Hoje nós temos mais de 90% das medicações. Nós passamos, o relatório que foi entregue em outubro, porque esses relatórios chegam mensalmente, no ano passado foram entregues 2 milhões de itens. Eles fazem a contagem por itens. Este ano, até final de outubro, já foram entregues 5 milhões de itens.
Então, mais do que dobramos a entrega de medicamentos. Estou te dando um exemplo, né? Além disso, a melhoria dos equipamentos, dos postos de saúde, do mobiliário. Então, nós vamos fazendo uma peregrinação no sentido de melhorar e qualificar o serviço de saúde. E isso é permanente, né? Quer dizer, as 2 ambulâncias que chegaram qualificaram o serviço, os postos de saúde, tem 3 novos postos sendo construídos, um quarto a gente inaugurou mês passado, que é na Querência. Então, nós estamos trabalhando fortemente desses recursos captados, Guilherme, grande maioria é para a saúde. Prefeito, nosso tempo está se esgotando. Que nota a senhora daria para o seu primeiro ano de gestão de 0 a 10? Eu sou muito exigente comigo mesma, acho que eu daria um 7,5 aí. Acho que a gente tem muito para crescer, para melhorar. Foi um primeiro ano, foi um ano de desafio, né? Foi um ano de organizar a casa, de conhecer os processos, de perceber como fazer as coisas, e eu acredito que a gente ainda tem muito a melhorar, por isso que eu dou essa nota. Rapidamente, prioridades absolutas para 2026. A educação, e começar o ano, para mim assim, isso está dado, começar o ano com as crianças com uniforme, com material escolar, né? E aí eu vou por área, então assim, a educação, com a contratação, já mandei para a Câmara hoje, com os professores todos em sala de aula, eu não quero mais. A gente teve dificuldade no início desse ano, de 25, eu não quero ter essa dificuldade e eu tenho certeza que a minha equipe da educação está trabalhando para que a gente possa começar as aulas das crianças receberem na primeira semana seus uniformes, seus kits escolares, ter merenda, para que o ano comece bem. E assim, essa é uma das ações. A outra coisa que é prioridade, que a gente já tem dito, é dar continuidade a esse processo de obras que o município vem fazendo, porque elas são fundamentais, né? Eu digo, agora vamos parar de captar, agora nós vamos fazer as coisas, né? A gente captou muito em 25, vamos executar em 26, essa é a grande prioridade. Prefeita, para nós encerrarmos, que mensagem a senhora deixa para o rio-grandino que acompanha, cobra e espera resultado? Então, primeiro eu quero agradecer a população, Guilherme, pelo carinho que eu recebo em cada lugar que eu vou. Sim, tem sido uma relação muito, muito boa, saudável com a comunidade. Isso não significa que eu não escute crítica, né? Que eu não escute crítica, eu não escute demanda. E é isso mesmo, as pessoas têm que ver em mim a pessoa com quem elas podem conversar, com quem elas podem pedir as coisas, com quem elas podem fazer a crítica. Olha, prefeito, isso aqui tem que melhorar. Então, isso é muito bom, é saudável, assim. Mas, em especial, ao carinho que eu tenho recebido e ao reconhecimento. As pessoas, esse momento de encontro com a comunidade tem sido, para mim, uma fonte de energia. As pessoas, às vezes, dizem, né? Da onde tu tira essa energia toda? Das pessoas que estão me ajudando a construir essa cidade. Então, a senhora se emociona falando isso? Me emociono que eu estou aqui para isso. Né? Então, que a gente possa continuar em 26, Guilherme, trabalhando juntos, construindo uma cidade melhor para todos, do mais complexo ao mais simples, né? Da Praça Tamandaré, que a gente fez, né, para que a comunidade se encontrasse, para que a comunidade descobrisse que aquilo é seu, né, que aquela praça é sua, é nossa. Eu não sei se tu brincou, né? E eu brinquei naquela praça, né, quando criança. Mas assim como a gente fez na Tamandaré, como a gente fez no Taim, como a gente fez em Povo Novo, como fez na Quinta, como fez no bairro também, né? Então é isso. A gente quer poder atender a cidade como um todo. Prefeita, obrigado pela presença no pessoal e no profissional. Um ótimo 2026 para a senhora. Para ti também e para toda a comunidade. E assim encerramos mais um Sala de Entrevistas. A nossa convidada de hoje foi a prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira, falando sobre o primeiro ano dela à frente da gestão municipal. Obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para você e até o próximo programa.